Me recordo de, cara, cair uma altura bem alta, assim, caía lá de cima e sentia aquela estalo, era dor, olhei assim, parte do meu corpo, perna tava quebrada, ossos pra fora e tudo mais, assim, agonizando de dor. E eu olhava pro céu e falava, caramba, é meu fim. Mas me recordo bem de uma luz do céu e se dissipou e nela se materializou um ser grande, com uma vestimenta totalmente diferente. Deveria ter quase uns 4 metros de altura, assim, mais ou menos. É tipo assim, é até um pouco ingênuo a gente falar que seres de outro mundo vão vir pra Terra. Não, eles já estão no meio de nós. Na Wikipédia, espiritualidade é definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. Ao voltar a lupa para a ufologia, nos deparamos com o paradigma de que se trata de uma pseudociência. Finalmente, ao ouvir o relato de hoje, nos depararemos com uma experiência transcendental e com ela seremos guiados a uma pergunta: como podemos provar o impalpável se não vivermos por nós mesmos? O podcast Relatos Flutuantes é um projeto colaborativo. Se você viveu algo inexplicável e quer participar, envie o seu relato em forma de áudio para o WhatsApp 28 999 834 185. Lembre-se que aqui nós não julgamos nem analisamos o seu relato. Agora, se você não viveu nada inexplicável e mesmo assim quer ajudar os relatos flutuantes, considere se tornar um apoiador através do link que está aqui na descrição desse episódio. Uma vez lá, você tem direito a ouvir episódios exclusivos. Inclusive, essa semana tem um episódio exclusivo para você, apoiador. E mais, você também tem desconto exclusivo na nossa loja de camisetas, a lojaflutuante.com.br. E finalmente, também tem acesso ao nosso grupo secreto no Telegram, onde nós discutimos semanalmente os episódios. E para finalizar, eu te lembro que você ainda pode nos ajudar classificando o programa aí no aplicativo que você nos escuta. Considere nos dar as 5 estrelinhas, dessa forma o nosso programa fica mais relevante e com isso, mais relatos vão chegar até a nossa nave. Agora sim, eu sou o Zero, seu anfitrião, e essa é a fita número 115 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Isso foi há 4 anos atrás, em 2018, se não me engano, no mês de... Agora não tô lembrado do mês, mas foi no metade de 2018, assim, que... Enfim, tava passando por um momento de turbulência e tudo mais, aquela coisa. E até que eu fui fazer uma trilha para um local sozinho. E, como de costume, era um local onde se chamava Praia Selvagem, que é localizado em Barra de Mangaratiba. A trilha dentro de mata, entre aspas, fechada, 40 a 30 minutos, dependendo do seu condicionamento físico e tal. E nisso eu fiz. Fui, fiz uma trilha para ter a primeira, mas eu pulei a primeira, fui para a segunda praia. E nisso caminhei na maior normalidade, assim, caminhando a trilha, apreciando a natureza. De casa é uma terapia e tudo mais. E cheguei na segunda praia, curti um pouco a água e tudo mais. E eu já havia estado nesse local antes. E já tinha estado nesse local, feito trilha só que em grupo. E essa foi, eu acho que tinha sido a primeira vez feito a trilha sozinha. E apreciando, curtindo um pouco o mar, aquela coisa, as águas. E
me refresquei um pouco no mar e resolvi caminhar. Foi bem tranquilo, relaxante, sim, me deu uma espairecida na mente legal, assim, as paisagens. E nisso, quando eu me dei por conta, assim, já era umas 4 e pouca da tarde. Eu tive que voltar por conta que, por causa do horário e tudo, logo poderia escurecer e tudo, e sendo que o caminho para eu voltar ao total seria de quase 1 hora e meia. Mas da outra vez quando eu fui em grupo, da terceira praia para a segunda, tem um atalho. E nisso retornei para a segunda praia, peguei o atalho. Me lembro de ter pegado, andado. Tem um trecho que tem uma parte, um formato de escadinha, e tem uma parte que é um caminho, tem 2 caminhos, um para cima e o outro que segue direto assim nessa trilha. Essa trilha eu fiz subindo. E eu segui o caminho direto, assim, como tava já naquela coisa aquela frição de meter o pé. Fui andando. Só que aí eu vinha percebendo que, tô andando bastante, que eu lembrava o trecho do caminho da outra vez. Eu falei, cara, eu teria que virar uma curva. E aí nisso, fui andando, aí tem um momento que passei por umas pedras, assim, já subindo cada vez mais, e virei por uma curva. E nada. E aí segui uma outra parte no lado esquerdo, bem reta. Aí eu olhei no celular, assim, o celular tava quase descarregando, mais ou menos. Já era quase 5 e pouco, mais 5h20, 5h30. Eu falei, caramba, eu preciso sair daqui, que logo vai dar 6 horas, vai escurecer, aquela coisa, e aquela aflição, medo de esbarrar com algum animal peçonhento, ou seja, cobra e tal. E a água que eu tinha tava acabando. Então eu poupei pouca água, dei um gole. E nisso, assim, anteriormente, devido à água, eu tinha bebido bastante água. Deu vontade de fazer xixi. E fui. Tava mijando aquela coisa, e quando eu me dei, eu senti alguma coisa assim, eu tava de tênis, senti alguma coisa, algo próximo, passando no meu pé. Quando eu olho, eu vi uma cobra. Na hora, assim, me bateu o desespero, na hora a reação que eu olhei e saí correndo, assim, desesperado, assustado, apavorado. Correndo, e já tava na parte desse caminho, já bem alto assim, só não me recordo mais ou menos a altura. Aí corri assim, aquela coisa, quando você tá na adrenalina total, no sangue, até que um determinado momento eu tropecei, meio que tinha uma parte que tu tinha que fazer uma curva, e eu tropecei justamente na parte da curva, do qual caí lá de cima. Me recordo de cair uma altura bem alta, assim, caía lá de cima, e me recordo de olhar embaixo, tinha várias pedras, como era próximo, né, negócio de mar e tudo. E essa trilha é meio que uma travessia para uma outra praia que tem no Rio de Janeiro, se não me engano, no Grumari. Aí tu cai numa parte de pedras, assim, caí, senti o estalo, era dor, agonizando, não conseguia falar direito. E olhei assim, parte do meu corpo, perna tava quebrada, ossos para fora e tudo mais, assim, agonizando de dor. E eu olhava para o céu e falava, caramba, é meu fim. Aí, nisso, mentalmente, quando de repente, assim, a visão tava ficando um pouco turva, mas me recordo bem, vi uma luz do céu, uma luz azul turquesa, e vinha assim na direção próxima. Essa luz, com um grande volume enorme, se dissipou, e nela se materializou um ser grande, aspecto azul, com uma vestimenta totalmente diferente, e deveria ter quase uns 4 metros de altura, assim, mais ou menos.
enorme, assim, esse ser. Ele não falava nada, mas lembro que ele falava na forma de telepatia. E falou as seguintes palavras, assim, que me recordo. Quando eu tava já aquela coisa de agonizando e senti os batimentos bater rápido, muito rápido, era o fim. Nisso ele vai e fala assim, não se preocupe, agora a minha essência e a sua são uma só. E nisso ele se materializa na luz azul turquesa e vai na minha direção. Quando eu me recordo, eu acordo exatamente na segunda praia da trilha. Já tá escuro, assim, anoiteceu. E acordo assim, um pouco desesperado e vou. Aí nisso passa no pensamento assim, de ir pro atalho. Eu olho assim, encaro durante alguns segundos o caminho do atalho, olho e volto pelo caminho normal. Só que sendo que na época eu me recordava disso, eu falei, caraca, devo ter apagado na praia assim, tudo mais. E eu não lembrava desse episódio. O que aconteceu? 2 anos depois, após eu numa cerimônia de consagração da ayahuasca, onde você tem diversas experiências, libera várias coisas, assim, experiência no espiritual, tem tudo. Uma delas me recordou isso. E algumas pessoas que eu conheço, espiritualizada, falam que eu tenho em volta essa energia, essa essência desse. Tipo assim, é até um pouco ingênuo a gente falar que seres de outro mundo vão vir para a Terra. Não, eles já estão no meio de nós. Muitos deles há milhares de anos caminham como nós e algum deles é parecido como nós, assim, pessoas, os humanos, assim, parecido como nós, humanos. E depois que eu tive meu despertar na ayahuasca, eu vi as coisas diferentes e tudo mais. De alguma forma, foi um propósito, assim. Muito bem, esse foi o relato do Pierre. A fita 115 vem do Rio de Janeiro e aqui eu faço um pedido de sempre. Se você mora ou conhece alguém dessa região do Rio, compartilhe esse episódio com essa pessoa. Quem sabe a gente alcança um pouco mais da casuística desse lugar. E claro, se você viveu uma experiência, conta pra gente. Repito, o nosso WhatsApp é o 28998344185. Manda sua mensagem de áudio pro nosso WhatsApp. E se você ainda quiser ficar por dentro de tudo o que acontece durante a semana nos Relatos Flutuantes, segue a gente no Instagram como @relatosflutuantes e no Twitter como @rflutuantes. Aviso também a você, apoiador, que está aqui até o final, a partir de agora a gente está indo lá no grupo do Telegram trocar uma ideia sobre esse relato. O podcast volta na quinta-feira que vem com mais um relato flutuante. Então, aperte bem o cinto, até lá e não se esqueça, nós somos uma nave.